Imagine que a serpente mencionada no livro de Gênesis, na verdade, não fosse uma serpente, e que nossa compreensão sobre a história de Adão e Eva precisasse ser completamente revista. A verdade por trás dessa narrativa é mais intrigante do que se pode imaginar. Adão e Eva no Jardim do Éden formam uma das histórias mais célebres da Bíblia. Central para este relato está a figura da serpente, que seduz Eva a comer o fruto proibido, resultando na decadência da humanidade. Historicamente, essa serpente é interpretada como uma cobra real, um símbolo de engano e tentação. Contudo, será que interpretamos esse símbolo incorretamente ao longo dos séculos? Neste vídeo, exploraremos o texto hebraico original do Gênesis para revelar verdades ocultas que desafiam o entendimento tradicional. Ao final desta análise, poderemos ver a história de uma maneira totalmente nova, com insights que alteram significativamente nossa interpretação desses escritos milenares. O livro de Gênesis, sendo o primeiro da Bíblia, é fundamental tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo e é tradicionalmente atribuído a Moisés. Ele inclui narrativas que têm moldado o pensamento religioso há milênios. A história de Adão e Eva, em particular, toca em questões de inocência, tentação e a natureza humana. Compreender verdadeiramente os personagens e os simbolismos envolvidos é essencial para alcançar uma percepção mais aprofundada do seu significado. Para compreender a essência da serpente descrita no livro de Gênesis, é crucial retornar ao texto hebraico original. No Gênesis 3:1, a palavra usada para serpente é Nahash. Embora frequentemente traduzida como serpente ou cobra nas versões em inglês da Bíblia, o hebraico é um idioma repleto de nuances e Nahash carrega significados mais profundos. Além de serpente, pode se referir a alguém que pratica encantamentos ou um mergulhador, oferecendo uma camada de interpretação mais rica para a identidade da serpente. Assim, Nahash poderia simbolizar uma entidade com conhecimento ou habilidades sobrenaturais. Durante séculos, os estudiosos têm discutido sobre a verdadeira natureza desta serpente. Alguns defendem que Nahash deveria ser visto como uma metáfora para uma entidade caótica ou um ser divino rebelde, enquanto outros sugerem que a serpente não era uma cobra real, mas uma representação simbólica, talvez até um anjo caído ou uma manifestação de Satanás. Uma visão influente a compara a um rebelde divino, similar a Prometeu na mitologia grega, desafiando a ordem estabelecida e trazendo conhecimento à humanidade. Esta perspectiva retrata a serpente não apenas como um simples enganador, mas como um personagem complexo, desempenhando os papéis tanto de tentador quanto de iluminador. Investigando as identidades alternativas de Nahash, alguns teóricos sugerem que a serpente poderia ser um ser divino, um deus menor ou um semideus. Esta interpretação está em sintonia com mitologias do Antigo Oriente Próximo, onde as serpentes muitas vezes simbolizam sabedoria e imortalidade. Nas mitologias, essas criaturas são vistas como entidades poderosas, sábias e até benevolentes. Por exemplo, na mitologia mesopotâmica antiga, o deus Ningizida, ligado à vegetação e ao submundo, é comumente representado com características serpentinas. De maneira similar, na mitologia egípcia, a cobra é um ícone da deusa Wadjet, simbolizando proteção e autoridade real. Estes contextos culturais indicam que as serpentes eram mais do que meros símbolos de engano. Eram veneradas por seu suposto conhecimento e poder. Ao interpretar a serpente em Gênesis como um ser divino, podemos vê-la como uma entidade que detém uma sabedoria profunda e uma conexão especial com o divino. Isso implica que a tentação de Eva pela serpente não foi apenas um ato de decepção, mas uma interação complexa que envolveu o conhecimento divino e o livre-arbítrio humano.
Em diversas culturas antigas, as serpentes também representavam o caos e a desordem, simbolizando as forças disruptivas que desafiam a ordem divina e testam a obediência humana. A serpente em Gênesis pode simbolizar forças desestabilizadoras que desafiam a ordem estabelecida por Deus e testam a lealdade da humanidade. Esta interpretação é reforçada pelo papel que a serpente desempenha ao persuadir Adão e Eva a desobedecerem a Deus, introduzindo assim o caos em uma existência que era antes harmoniosa no Jardim do Éden. Muitos mitos antigos representam as serpentes como manifestações do caos primordial. Na mitologia babilônica, por exemplo, o monstro do caos, Tiamat, muitas vezes retratado como uma serpente ou dragão, simboliza as forças caóticas que o deus Marduk precisa vencer para criar o mundo. De maneira similar, na mitologia nórdica, a serpente Jörmungandr, uma enorme serpente marinha, representa uma ameaça constante à ordem do mundo. Ao aplicar este simbolismo à narrativa de Gênesis, a serpente pode ser entendida como uma entidade de desordem, desafiando as normas de obediência humana e divina. Esta visão destaca o embate entre ordem e caos, um tema recorrente em várias tradições mitológicas. Assim, as ações da serpente em Gênesis podem ser interpretadas como parte de um conflito cósmico mais amplo, ilustrando a tensão persistente entre estabilidade e desordem no desenvolvimento humano. Outro ponto de vista metafórico sugere que a serpente representa o conflito interno entre obedecer a Deus e a busca por conhecimento proibido. Esta interpretação ressalta os aspectos morais e filosóficos da história, indicando que a serpente simboliza a tendência humana de procurar conhecimento e desafiar as barreiras impostas pelo divino. Nesta ótica, a serpente é vista como um emblema da curiosidade e do desejo humano por autonomia. Consumir o fruto proibido não representa meramente um ato de desobediência, mas sim uma profunda reflexão sobre a natureza humana e sua incessante busca por compreensão. Nesse contexto, a serpente simboliza o dilema interno enfrentado por cada indivíduo, a decisão entre conformar-se às normas estabelecidas e a aventura de descobrir o desconhecido. Esta visão metafórica está em consonância com diversas tradições filosóficas e literárias que abordam o tema do conhecimento vedado. Por exemplo, na obra Paraíso Perdido, de John Milton, a serpente, que é Satanás, seduz Eva com promessas de sabedoria e independência. De forma semelhante, a lenda de Prometeu na mitologia grega, que desafiou os deuses ao entregar o fogo à humanidade, ressoa com os temas de desafio e iluminação. Perceber a serpente como mais do que uma simples cobra transforma nossa interpretação da narrativa do Gênesis, conferindo-lhe uma complexidade e riqueza maior. Ela passa a ser vista como um conto de interações entre o divino e o humano, uma exploração sobre o conhecimento e o eterno conflito entre ordem e caos. Com essa nova ótica, revisitamos a história de Adão e Eva no Jardim do Éden, não mais vendo a serpente apenas como uma enganadora, mas como um elemento catalisador para o avanço humano em direção ao conhecimento e à autoconsciência. O episódio do fruto proibido marca um ponto crucial na história humana, a passagem da inocência ao entendimento, da submissão inquestionável à escolha informada. Esta reinterpretação oferece profundas implicações teológicas, desafiando a concepção tradicional da serpente como uma figura exclusivamente maligna e nos convida a considerar um caráter mais complexo e matizado. Levanta também questões sobre a essência da tentação e o papel dos seres divinos na vida humana. Era a sedução da serpente um componente essencial no plano divino para o desenvolvimento humano? Seria a busca pelo conhecimento um passo necessário e fundamental na evolução da humanidade?
para o público contemporâneo, tanto leitores quanto fiéis, esta visão renovada da serpente pode enriquecer a fé e ampliar a valorização pelos textos bíblicos, incentivando uma abordagem mais aberta e reflexiva sobre as Escrituras. Esse novo entendimento nos motiva a explorar a Bíblia com uma perspectiva aberta, apreciando a riqueza e a complexidade de suas narrativas. Destaca também a relevância de estudar as línguas originais e os contextos culturais para uma compreensão plena dos significados implícitos nesses textos milenares. Em Gênesis 3:1, a introdução da serpente nos mostra uma criatura descrita como mais astuta que qualquer outro animal do campo criado pelo Senhor Deus. A serpente questiona a mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Nesse versículo, a palavra astuta, hebraico aram, evoca noções de inteligência e perspicácia. Considerando Nahash como um ente divino ou semidivino, essa astúcia pode indicar um entendimento mais profundo das dinâmicas divinas, apresentando a serpente como uma entidade sábia e não apenas como um mero enganador. Gênesis 3:4-5 revela a tentação específica da serpente. Ela assegura à mulher que ela não morrerá, mas que, ao contrário, seus olhos se abrirão e ela será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Esta promessa de iluminação da serpente alinha-se com a ideia de um rebelde divino que oferece conhecimento à humanidade. Este trecho pode ser interpretado como a serpente fomentando a busca por sabedoria e autoconhecimento, desafiando a ordem estabelecida por Deus em favor do desenvolvimento humano. Prometeu, o titã da mitologia grega, desafiou Zeus ao roubar o fogo e entregá-lo à humanidade. Este gesto rebelde não apenas promoveu o avanço humano, mas também resultou em severas punições para Prometeu. A conexão entre Prometeu e a serpente do Gênesis ressalta uma dinâmica recorrente nas mitologias: o conflito entre o poder divino e o desejo humano por iluminação. De forma similar, Enki, o deus sumério da sabedoria, água e criação, muitas vezes transgredia as ordens dos deuses superiores para beneficiar os humanos. Em certos mitos, Enki providencia conhecimento ou recursos proibidos, contribuindo para o desenvolvimento humano. A serpente em Gênesis pode ser interpretada como uma figura que, analogamente, facilita o avanço humano através da concessão de conhecimento vetado. Esta visão reimaginada da serpente motiva os fiéis a uma análise crítica dos textos bíblicos, considerando os contextos históricos, linguísticos e culturais destas antigas escrituras, o que pode revelar entendimentos mais profundos e nuances significativas. Tal abordagem enriquece a experiência de fé, valorizando a complexidade dos personagens e das narrativas bíblicas, e promove um engajamento mais profundo e significativo com os textos. A dualidade da serpente, como tentadora e iluminadora, adiciona uma camada de profundidade à história de Adão e Eva, instigando reflexões sobre as complexidades da condição humana e a eterna busca pelo conhecimento. A narrativa da serpente no Gênesis é um exemplo de como uma exploração detalhada pode desvendar percepções transformadoras e alterar nossa forma de ver. Agradecemos por acompanhar esta exploração fascinante. Se você encontrou valor neste conteúdo, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal para mais análises sobre histórias bíblicas e seus significados ocultos.